Oi, gente. Meu nome é Silvana, do 5º semestre de Psicologia, e estamos aqui hoje no nosso primeiro episódio do Psicomentando. Olá, pessoal. Meu nome é Ana Beatriz, também acadêmica do 5º semestre, e estamos aqui hoje para uma roda de conversa, para finalizar aqui o mês das mulheres, para tratar sobre essa importância da luta dos nossos direitos. Estamos aqui com a docente Jordana para conversar um pouco mais sobre esse assunto. Olá, me chamo Jordana, sou docente aqui do Univá, né, e também estou na área clínica atualmente. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o feminino, sobre essas lutas, como que tem sido visto atualmente essas perspectivas, né? A gente vem enfrentando em muitas coisas ao longo dos tempos, mas não para. Sou formada em psicologia, né, aqui pelo Univá, pela primeira turma, pós-graduada em avaliação psicológica e psicodiagnóstico pela Unileia, Faculdades Unileia. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho de cada assunto. E para iniciar aqui, Jordana, quais as influências sociais e históricas que afetam a percepção do feminino hoje na atualidade? Se a gente for pensar desde um tempo mais remoto, lá na época da Idade Média, a gente percebe já que as mulheres ajudavam os homens nas batalhas, nas lutas, mas naquele período, as gravuras, os registros que eram feitos diante desse trabalho não colocavam as mulheres como participando juntamente, e sim como colaboradoras. Isso já traz uma primeira imagem da mulher numa posição como secundária, como ajudante, submissa em segundo lugar. Posteriormente, a gente tem também até a questão da própria igreja, né, que tinha a perspectiva, a gente for pensar até da Eva, que é a pecadora, né, que é a mulher promíscua, e aí já traz essa visão da mulher de uma forma sensualizada, sexualizada, e assim também como a mulher romantizada, a mulher pura, a mulher virgem, que é mãe, né, já traz essa ideia atrelada à mulher da maternidade, do instinto materno. Isso vai modulando as percepções do feminino ao longo da história. Esses dias eu estava vendo até no Instagram mesmo um vídeo de uma blogueira que ela citava assim, a mãe de um lado, de antigamente, 1800 e pouco, e hoje em dia na atualidade. Aí era um bate-papo entre as duas. Aí a moça de hoje falava assim, nossa, tô indo ali estudar, tô indo para uma festa. E a de antigamente falava, nossa, a gente sai, a gente faz alguma coisa, não sei cuidar da casa. Aí ela falava, os meus filhos gritando, 5 filhos. Aí você quer ter um filho? Aí ela, eu não penso em ter filho. Aí a de antigamente falava, nossa, então a gente tem essa opção de não poder, de não querer ter filhos, porque antigamente não tinha isso, né? Justamente, né? A mulher era vista para fins de procriação, de cuidado, tanto da família, das crianças, né? Do marido, de prover ali o lar, desse cuidado nesse sentido. É tanto quando a gente fala do feminino, está muito atrelado essa ideia de materna, né? Da maternagem, da casa, do cuidado. E mesmo que tivessem algumas mulheres na ciência, por exemplo, hoje a gente tem registros, mas naquela época, para que elas pudessem ter visibilidade, ou a pesquisa, ou a ciência que elas produziam, precisava que fosse por meio do nome de um homem, né? Senão elas já eram desconsideradas, validadas, e elas nem tinham acesso àquele lugar ali. É verdade. Também tem, você falando dessa questão da casa, essa questão muito de brinquedos, né? Quando a gente é criança, porque a menina ganha aquela cozinha toda completa e o menininho fica brincando de trator. Aí a gente já percebe a separação, né? Então a menina vai ficar em casa cuidando da casa, enquanto o cara, sei lá, vai cuidar de uma empresa, fica lá brincando com os carrinhos. É muito perceptível, até hoje em dia, se vê muito isso ainda, né? Sim, a gente acaba vendo, né? Se você for lá no Google e fizer uma pesquisa lá, brinquedos para meninas e brinquedo para meninos, é bem determinado, é bem definido. Então a gente percebe que tem uma distinção de gênero, inclusive no tipo de brinquedo. Mas o menino também não vai ter uma casa, ele também não vai ter que comer, fazer comida, sim, limpar. Com certeza. Né? Então a gente tem que começar a discutir, desconstruir essa distinção, essa diferenciação de que isso é responsabilidade da mulher e isso é responsabilidade do homem. Peraí, se ambos vivem dentro do mesmo ambiente... Por que só a mulher vai cuidar da casa inteira e o cara não pode ajudar? E aí precisa estabelecer os acordos e o que funciona para cada relação, né? Então, o casal, ele vai distribuir essas funções e vai ver o que funciona para eles. Não necessariamente vai ser a mulher cuidar das coisas da casa e o homem ir trabalhar fora. Um equilíbrio, né? Um equilíbrio que funcione,
dentro da relação, mas a gente percebe essa distinção, né, de gênero nas brincadeiras, nos brinquedos. E isso acaba fazendo com que as crianças já cresçam com essa perspectiva, né, do que é imposto para mim, o que é certo para mim. Mesmo a mulher, depois de alguns tempos, tendo adquirido outros espaços, tendo outras conquistas, como, por exemplo, o trabalhar fora, algumas obrigações, entre aspas, né, que já eram impostas para o ser mulher, se mantêm até hoje. Então, aumentou essa sobrecarga de trabalho, né? Ela trabalha fora, mas ela também tem um trabalho dentro de casa. Inclusive, um trabalho que não é remunerado, mas que é crucial para que a outra pessoa possa ter o trabalho remunerado. Com certeza. Relacionado a essa ideia também de mulher em segundo plano, a gente vê a importância da luta do movimento feminista hoje enquanto a igualdade salarial, né? Porque, como você disse, a mulher sempre seria em segundo plano. E mesmo que ela ocupasse o mesmo cargo de um homem, além dela não levar o crédito pelo trabalho realizado, ser o homem responsável, o salário dela era completamente inferior em comparação ao homem. Você pode estar falando para a gente da importância desse movimento feminista e está diferenciando o feminismo do femismo? Sim. Primeiro eu vou começar com essa diferenciação, que gera muitas dúvidas, né, revoltas nas redes sociais. Porque a mulher é isso, essas mulheres feministas. Na verdade, esse movimento que muitas pessoas criticam é o feminismo, que é um outro tipo de movimento. Ele tem uma perspectiva semelhante à do machismo e, ao mesmo tempo, contrária, onde semelhante no sentido que coloca um gênero como superior ao outro, no caso, o feminino. E o contrário, porque, no caso, ao invés do homem, é a mulher, né? E diferente do feminismo, que na verdade busca, né, a garantia dos direitos, uma luta por a garantia dos direitos salariais, constitucionais, né? Você trouxe essa questão, por exemplo, do salário. E aí é visto, porque a mulher ela é mais emotiva, porque a mulher ela engravida, a mulher vai ficar 6 meses... Mais sentimental. Né, é mais sentimental, então ela vai me trazer isso e aquilo. Por mais que na lei já esteja que tem que haver essa igualdade salarial, a gente sabe que na realidade, vez ou outra, isso não acontece, né? Isso vai ocorrendo de uma forma que não seria o adequado. E por isso que essa luta ela tem que continuar, né? A gente não fala muito dela em termos de perspectiva, mas é importante entender que se a gente pode usar a mulher hoje uma calça jeans, se a gente pode ter acesso, direito, responsabilidade sobre definir quando eu quero engravidar ou se eu não quero engravidar, eu posso, né? Mesmo que ainda hoje eu vá enfrentar os impactos disso na sociedade. Porque, mas como assim? E o seu marido? E o que ele quer? Ele não quer ter um filho? Ele não Como quer? assim? Você Só não ele vai que tem tirar? Você já não sabia que o casamento era uma prerrogativa, né? Tinha que haver essa questão da gestação. Então, a maternagem ela também está muito associada justamente por esse cuidado, né? E até em termos de compreensão. No lugar de trabalho, algumas questões, a mulher acaba passando por certas situações e é esperado que ela compreenda, porque ela é acolhedora, porque ela é cuidadosa. E, de certa forma, tira o lugar de sujeito, né? De que tem emoções, que tem sentimentos, que se impacta diante da situação. E há uma cobrança muito maior. Se uma mulher acaba reagindo de uma forma mais intensa, é porque está na TPM, é por causa disso, aquilo. Os Agora rótulos, o homem, né? o homem não, é porque, né, ele está defendendo a honra dele, é porque ele está fazendo isso, aquilo. Já a mulher, o julgamento é diferente, então há uma cobrança muito grande. Você pode até observar num ambiente, vamos supor que a família vai sair, e aí a criança está brincando, está fazendo alguma bagunça. Cadê a mãe desse menino? Sim. Né? Se o marido sai com roupa amassada, nossa, parece que não tem nem esposa. Então, todas as responsabilidades ficam atribuídas ao feminino. Sem contar o preconceito que algumas empresas ainda têm hoje, né, em contratação em relação às mulheres, por ter que dar licença maternidade, por ter que lidar com ela ali no período de TPM. Acontece muito essa discriminação, né, de algumas empresas, ainda mais em cidade pequena, como é o caso aqui de Barra do Garças. O que você tem a falar sobre? Sim. Justamente porque quanto mais no interior, parece que a gente fica mais enraizado. Costumes antigos. Isso, Sim. essas questões tradicionais. E a gente fala pouco sobre essas lutas, sobre essas dinâmicas, né, esses movimentos. Até então, igual você trouxe a diferença, né, do feminismo e do feminismo.
as pessoas ainda hoje confundem esses dois movimentos, né? Como se, de fato, a mulher que está querendo ser melhor que o homem. Não, gente, isso é outro movimento. Na verdade, a gente está querendo uma garantia de direitos, né? Até se a gente for pensar constitucionalmente, a gente tem diversas leis que surgiram em Maria da Penha, a lei do feminicídio. No entanto, são muito importantes, boas para nós, mas se a gente for parar para pensar que a gente precisou de mais leis para garantir aquilo que já era garantido constitucionalmente, que era o direito, né, da vida. E ainda assim eu preciso de mais leis para garantir isso, que é garantido para todos, todas, né, todos. E ainda assim eu precisei de leis a mais para isso. Então isso já mostra a perspectiva de como essa sociedade, né, ela lida com esse ser feminino, como esse feminino está no lugar de vulnerabilidade social, no lugar ali de esteio, né, como a gente falou lá na Idade Média, que as mulheres, mesmo atuando junto com os homens nas batalhas e tudo, na hora do registro na história, elas eram só as colaboradoras, só quem ajudava eles, dava esse suporte. E assim foi sendo mantido esse lugar, né, da mulher como um suporte para o homem. O suporte da casa, o suporte das questões familiares, da criação dos filhos. E aí tira responsabilidades que são do ser humano, né, e não necessariamente do feminino. Como, por exemplo, comportamentos. Nossa, a mãe não deu conta, agora a mulher tem que dar conta. Ah, vai casar, nossa, tem que mudar o comportamento do seu marido. Então, a gente vê em algumas falas o quanto isso ainda é mantido atualmente. A gente está sempre tentando, né, igual você falou das leis, a gente está sempre tentando, parece que o básico não é o suficiente para a gente conseguir o espaço que a gente quer na sociedade. Se tratando assim, a gente vê muito em filmes, né, a imagem da mulher. O que você tem a falar para a gente, principalmente dos contos de fadas? Sim. E isso vai sendo construído lá nos contos de fadas, né? A gente vai vendo algumas perspectivas dessa relação com o feminino. Se a gente for pensar em alguns, por exemplo, a gente já vê trabalhando a questão da rivalidade feminina. Se a gente for pensar, os homens, eles são mais unidos. As mulheres, elas se atacam, elas acabam criticando umas às outras, né? Até o próprio movimento que vai trazer benefícios para elas também. No entanto, a gente não vê uma união, uma sororidade, né? Ficou tão famosa essa palavra, mas a gente não vê isso tão evidente na prática. Diferente dos homens, a gente vê isso mais de forma mais vívida. E aí a gente vê os próprios contos de fadas, quando tem a princesa e a madrasta má. A gente já vê essa questão da rivalidade feminina, né? Com o homem ali da situação. Né? A gente vê a questão do estereótipo da beleza, que a beleza que é o novo, né? O singelo, o educado, as marcas faciais. Mocinha. Isso, delicadas. E a madrasta, a bruxa má. O quê? Traços mais marcantes, uma mulher com uma maquiagem mais pesada. Então, seria uma mulher promíscua? Seria uma mulher... Como que essa mulher com esses traços mais marcados é vista atualmente quando ela cresceu numa sociedade que vai impondo que aqueles traços, a roupa preta, a roupa mais escura, aquelas características, a falta da delicadeza, digamos assim, seriam má, seria tudo ruim. Uma construção, né? A gente vê isso, passa despercebido aos nossos olhos, e quando a gente vê, a gente já tá tendo essa concepção de, igual você falou, da maquiagem mais pesada. Ai, tá uma maquiagem mais basiquinha. Nossa, mais delicada, mais fofa. Sim, verdade. E a gente vai construindo essas nossas representações de vida, de pessoa, de ser humano, porque são imagens que vão ficando na nossa, né, no nosso inconsciente e vão modulando a nossa forma de perceber e viver no mundo. Então, por mais que talvez alguém não tenha me dito isso, o mundo, o contexto no qual eu vivo, ele vai influenciar direta e indiretamente na forma com a qual eu lidarei com as situações, eu as perceberei. Eu lidarei com minhas próprias questões femininas. Eu lidarei com as questões do feminino do outro. Se eu vou acolher uma mulher numa situação, ou se eu vou julgar, se eu vou criticar. E é o que a gente faz. Se a gente for pensar até numa linha de abuso, de assédio, qual que é a primeira pergunta que faz? Mas estava nesse lugar sozinha. Estava com essa roupa por quê? Uma hora dessa, estava querendo. Então, olha o comentário que muitas vezes parte das próprias mulheres. Verdade. A gente vê questão quando uma blogueira, por exemplo, acontece alguma coisa com ela. Pode ser alguma roupa que ela tá vestindo. Você olha os comentários, a maioria é mulher atacando mulher e umas coisas assim horríveis.
se tratando em vez de acolher, né, quando acontecer alguma coisa mais complicada, e a mulher atacando mulher, uma coisa mais esquisita. Tanto os pais na criação também, né? Hoje a gente até que não vê tanto, mas há 1 ou 2 gerações atrás, você vê mais a mãe influenciando a filha a ter um casamento, a ter filhos, do que o próprio pai. Sempre partiu mais desse lado da mulher mesmo, por essas questões já enraizadas. Sim, essa questão, né, do próprio casamento. Tem que casar cedo, enquanto tá nova, né? Tem que ter filho cedo pra ficar aquelas mães bonitas, mais novas, para ter disposição para cuidar de seus filhos. Justamente. Né, o foco é o quê? O casamento. E aí isso já traz uma ideia de que perspectiva para a mulher? Ter um homem, né? Para ela ser alguém, ela precisa ter um nome associado ao nome de um homem. É tanto que até então era obrigatório. A mulher se casava e ela colocava o nome do homem. Ela praticamente se abdicava de um nome dela ou acrescentava o nome de outro homem. Se a gente for até pensar de uma perspectiva mais de um contexto maior, o próprio casamento, o ritual do casamento, o homem pai entrega a filha, mulher, para o homem marido. Né? Então, até nisso a gente vê como que é essa relação. Claro, e é um ritual que passa de tempos em tempos. Gente, isso não significa que vocês têm que deixar de seguir o ritual, tá? É só para a gente refletir um pouco sobre essa perspectiva de como o feminino tem sido encarado ao longo desses tempos, como que é essa perspectiva, como as mulheres lidam com isso, e para a gente começar a refletir sobre o nosso lugar de mulher, tanto enquanto luta, porque não acaba, né? Se a gente para, a gente retrocede naquilo que a gente já garantiu, que a gente já conquistou. E cada tempo, ele traz uma demanda diferente. Então, teve um momento que a demanda era o trabalhar. Né? Quando a gente fala até dos reflexos da Primeira Guerra Mundial, as mulheres precisaram sair de casa, né, e trabalhar. E muitas vezes até levar os filhos, porque não tinha quem deixar, ela que era a cuidadora, né? E o marido na guerra, ou ainda no reflexo da guerra. Então elas começaram a sair de casa para procurar emprego. E para isso, como elas nunca tinham tido nenhum tipo de profissionalização, capacitação, especialização, recebiam menos. E aceitavam o que recebiam. Por quê? Precisavam viver. A necessidade, né? Isso não é mantido até hoje, se a gente for pensar em muitas famílias? Sim. Eu aceito o serviço que tem, porque às vezes eu não tenho oportunidade, né, de me capacitar, de me profissionalizar, e eu preciso sustentar a minha família. Né? Se até a gente for pensar nessa questão de uma forma mais legal, né, a questão da pensão, se a gente for pensar em termos de valores, não dá para criar uma criança, né, com R$100 por mês. Então, essa mulher ela vai ter que se destrinchar muito mais. E aí, até o cuidado, se a gente for fazer esse comparativo, ele fica como? O cuidado do masculino é o prover o dinheiro. Sim. E o feminino é todo o restante. Que é muito mais, né, que uns R$100 por mês. Com certeza. Esse é um ponto importante, até porque é um assunto delicado, né? Quando a gente vai falar sobre esses rituais, sobre essas crenças, coisas já enraizadas, e a gente fala da luta do feminismo hoje, não é para deixar de fazer, mas sim te dar a opção de não fazer se você quiser, se você não quiser. Sim. Como, você fez 18 anos, agora você tem que sair de casa para a casa do seu marido. Não, hoje você tem a opção de não casar, você tem a opção de seguir seu próprio futuro, você tem a opção de ser mais feminina, como não ser tão delicada assim, né? Então, não é como se a gente fosse desconstruir toda uma mulher hoje para construir o oposto do que era. Não, mas dar a liberdade da mulher escolher o que ela quer ser hoje, né? Justamente, acho que esse é o ponto-chave, a liberdade. Né? Porque até então era algo que era imposto. E por mais que hoje a gente fale dessa liberdade de forma legal, a gente fala isso de forma social também, se a gente for pensar em termos de massa, na percepção da comunidade, isso está muito enraizado. Então, quando uma mulher decide não ser mãe, decide não casar, decide ter certos tipos de emprego, isso gera um choque na sociedade. Né? Por quê? Porque foge aquilo que até então era tido como uma norma social, que era imposta e que era seguida. Então, por mais que hoje há essa liberdade constitucional, inclusive, no entanto, ainda assim, socialmente, isso gera essa repercussão. E aí muitas mulheres sofrem com isso. Sofrem com essa imposição sobre a maternidade, sobre essa necessidade do casamento, sobre essa dúvida, sobre ter que amar, ter que ser boa, ter que isso, ter que aquilo, ter tantas obrigações. E não ter segurança para sair sozinha à noite.
Não ter segurança para sair só, nem de dia, Nem de dia. né? Verdade. Hoje, Tivemos você não casos. vê nenhuma mulher indo pra alguma festa desacompanhada. Sempre tem que estar com um amigo ou alguma amiga. E você nunca vai ver uma mulher sozinha numa festa de madrugada também. E não Essa por questão escolha de dela, se mas sentir- por opção da De sociedade se mesmo. sentir desconfortável em quase todos os ambientes. Você tá andando na rua, você percebe olhares. É umas questões constrangedoras. Sim. E ainda assim, né? Tantos anos de tantas lutas, tantas histórias, e hoje em dia a gente ainda tem que passar por tanta coisa. Justamente. Né? Então, a gente não tem essa segurança do ir e vir, Sim. que é um direito básico. Né? O ir e vir onde eu quero. No entanto, a gente não tem a segurança. Conforme o horário, conforme o vestimento, conforme o lugar, vão ter olhares sobre a gente, né? Então, o nosso corpo, principalmente o corpo feminino, ele é sensualizado, ele é sexualizado de uma forma que nos coloca numa situação de vulnerabilidade. Porque, mais uma vez, a gente vê o feminino como objeto de obtenção do prazer do outro, né? E tira essa subjetividade, tira esse sujeito de direitos, esse sujeito ativo, e coloca ele no lugar de objeto passivo, que eu uso ele para garantir aquilo que eu obtenho. Seja as coisas da minha casa lá, que vai estar tudo ok para eu poder trabalhar, ou o corpo que vai me trazer prazer. Né? Inclusive, se a gente for pensar até dentro dos casamentos hoje em dia, a gente fala sobre a violência sexual, que acontece muitas vezes dentro do casamento, mas como tem, mais uma vez, essa prerrogativa de que é o papel da mulher casada ter relação, satisfazer o homem. Então, a gente tem até uma crítica em relação a isso, como se só o homem tivesse prazer sexual. E o prazer sexual da mulher? Como se ela fosse propriedade dele também, né? Porque a minha mulher tem que fazer o que eu quero na hora que eu quero. O pagamento do dote traz logo essa ideia, Sim. né, de propriedade. Eu estou pagando os custos para que você assuma a responsabilidade. E a gente vê a questão da sexualidade, se a gente for pensar igual lá na psicanálise dos primórdios, a histeria, né? Era um processo de adoecimento. E por quê? Por causa dessa sexualidade, que não era possível de ser vivenciada. E hoje, a gente tem uma liberdade sexual maior, mas ainda assim, a gente tem críticas, né, em relação a isso. Se a mulher se relaciona com uma pessoa, se fica com a pessoa no primeiro jantar, opa, já gera que mulher é essa, né? Já muda toda uma perspectiva que mulher E é é essa. sempre voltada à mulher, né? Sim. O cara que Tá Sim. tudo ok. mas tudo bem. Se ela é muito fácil, se ela é muito difícil, Se é pra casar ou se é só por um lance de uma noite. Realmente. Né? Então, todo momento, o comportamento feminino ele é observado, julgado, apontado, e isso vai trazendo as formas de como essa mulher vive atualmente, né? Totalmente cerceada dessa liberdade, de forma imaginária, mas que também é imposta por causa dessa construção que vem. Como se uma ocorrendo ao longo dos atitude tempos. nossa nos limitasse em todos os âmbitos da nossa vida. Sim. Quando a gente cresce, não sei se vocês também passaram por isso, mas tem cuidado, você virou mocinha. Cuidado que qualquer coisa que você fizer, senão você vai se queimar. Cuidado para o seu nome não cair na boca do povo, né? Então, nossas mães, até como uma forma de cuidado, né, de autocuidado, já nos orienta sobre essa perspectiva da sociedade, como a sociedade vai nos julgar. Então, já é uma forma até de preparação. Se a gente for falar até da Mulher Maravilha, a mulher forte, né? Que a mulher tem que ser forte. Né? Porque ela tem muita coisa para lidar, para enfrentar, para batalhar. Então, o tempo todo a mulher pode ser forte. Ela não pode só descansar e não fazer nada e relaxar. Ela tem que estar fazendo alguma Tem coisa. que ser forte, igual essa questão da casa, né? Ela tem que trabalhar fora, ela tem que chegar em casa, tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos. Aí, por exemplo, um dia que ela não tá bem, porque somos seres humanos, né? A gente não tá bem todo dia. Nossa, você viu fulana? Nem falou com a gente. Nossa, fulano não tá cuidando da casa? O que tá acontecendo com fulana? Enquanto brigou isso, com o marido. enquanto isso você vai olhar, o cara tá lá na casa dele, tipo, chegou do serviço, a mesma carga horária, e tá tranquilão, de boa, curtindo um videogame, uma série. Enquanto a mulher não, ela tem que estar ali cumprindo o papel dela. Sim. Aí tem que ser bonita, estar bonita, estar disposta, inclusive sexualmente. Sim. Né? Depois de toda essa carga horária de trabalho dobrada, triplicada, ela ainda tem que estar bem, plena, linda, maravilhosa. Né? Quando até a gente fala sobre terapia, né, que a gente está aqui falando de uma perspectiva da psicologia, quem que ocupa a maioria dos consultórios? A mulher.
mulher. É a mulher que lida com esse lado emocional. Não é porque é a mulher que tem mais demandas emocionais. É porque, às vezes, a mulher que tem mais confrontos no dia a dia, mais demandas que precisem arcar com essas questões emocionais o tempo todo. É muito triste a gente pensar que praticamente todas as mulheres, de alguma forma, já passaram por alguma situação de assédio, de abuso, um olhar que constrangeu, que incomodou, que importunou, né? Um toque, um comentário, uma situação que faz com que gere esse questionamento, inclusive na própria mulher. Então, a gente precisa construir uma outra perspectiva, mas para isso a gente precisa desconstruir essa que está aí atualmente. Principalmente que vocês acabaram de falar, né? Quem cria não é a mulher. Então, somos nós que estamos criando esses adultos que continuam reproduzindo esses comportamentos. Sim, e desconstruir tanto ambos os lados, né? Como você disse, a mulher tem mais essa facilidade por lidar com o emocional. Não por isso a maioria dos psicólogos hoje são mulheres, né? Mas no Brasil a maioria é, de fato. Mas também sobre os homens não terem essa criação, né? De ter que lidar com esse emocional por ser o cara que tem que trabalhar, tem que ter uma esposa, tem que colocar o dinheiro na casa, porque a mulher vai estar, mas dá liberdade para todos, né? Porque cobra dos dois lados, né? Uma certa virilidade. Sim. Ah, tá com frescura, tá com isso, tá com aquilo. Né? A mulher, por exemplo, nessa questão até afetiva, ela lida com cantadas e corta e pronto. Se o homem ele rejeita, é porque isso é aquilo, então já atribui alguns adjetivos. Então é algo, essa sociedade machista que a gente vive ainda hoje, é algo que não afeta só as mulheres, afeta os homens também. Então a luta feminina, ela não é só para as mulheres, para todos. Só que não tem como a mulher e o homem lutarem na mesma perspectiva. Porque o homem, pelo simples fato de ser homem, ele não vai ser exposto pela mesma vulnerabilidade que o ser mulher é exposto desde pequeno. Sim. Jordana, e para você, como é poder estar aqui hoje, uma moça tão jovem, formada, pós-graduada, tá aqui hoje com a gente falando sobre a importância desse espaço? Como você se sente? Eu me sinto muito feliz, né? Porque é algo que é pouco falado. A gente fala muito da questão do dia, né? Como que foi que chegou esse dia? Foi a questão lá da indústria, as mulheres lutando por uma garantia melhor de direitos profissionais, de salário e tudo mais. Só que a gente não fala muito, fala também de algumas questões, por exemplo, de gratificar a mulher, de dar flores, dar bombons, né, no dia, mas a gente não discute o que influencia essa perspectiva e o que tem sido mantido e o que precisa ser modificado. A gente não dá luz para como nos sentimos pelo simples fato de sermos mulher, né, e como isso nos coloca diante dessa necessidade de força, de garra. Quando vai elogiar uma mulher, elas podem olhar sempre no dia 8, qual que é a mensagem? Mulher, você que é exemplo de guerreira, força, que batalha, que só vai à no dia luta, 8 também. né? Que é materna, que cuida de todo mundo. Mas a gente tem que tomar um cuidado que até às vezes esse certo elogio é uma tentativa de te manter nesse lugar, porque é atribuído como algo positivo e não que não seja, mas nos limita a pensar que possam existir outras possibilidades. Porque o que é retratado como isso sendo bom? É isso que é legal. Se você faz algo diferente, você foge à norma e você vai sofrer o impacto sobre isso. Então, a gente tem, principalmente, se tratando de psicologia, né? Que a gente vai falar com sofrimento, com subjetividade, com emoções. Então, a gente tem que refletir sobre o feminino, sobre a perspectiva diante do ser feminino e também sobre os diferentes tipos de femininos, né? Que fica um tema aí para uma próxima, mas para a gente também ter um olhar, dar luz a essa informação, a esse lugar de luta constante, não tem jeito. A gente tem que estar o tempo todo lutando, não só para garantir, mas para manter os direitos que a gente já conseguiu até o momento. É uma luta constante, né, e buscando aí uma evolução. Para finalizar, você poderia passar um recado para as mulheres que estão nos assistindo? Então, o recado é que vocês, mulheres, não se esqueçam que vocês têm uma infinidade de possibilidades, que vocês podem aquilo que vocês quiserem.
Não é fácil, realmente, a gente passa por muitas coisas, enfrenta muitas lutas, né, como a gente falou até aqui, mas que vocês não esqueçam que vocês podem sim, que vocês têm a liberdade sim de ser a mulher que vocês quiserem ser, okay? E que nada possa limitar, nem ao mesmo o desejo ou o sonho de chegar a atingir a mulher com a qual vocês se sintam bem. Mesmo que a sociedade diga diferente, mesmo que no primeiro momento sugere um certo desconforto e estranheza, mas continuem. E se precisarem, contem umas com as outras. Vamos nos acolher, nos respeitar, nos entendermos. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Esse foi o nosso episódio de hoje. Quero agradecer a Jordana por nos apoiar nessa causa. Queria agradecer também ao NEAD, ao Univar, por estar cedendo esse espaço para a gente, à coordenadora do curso de Psicologia, Estela, por ter apoiado o projeto. E até o próximo episódio.